Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Gotas de Esperança, da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 19, dos versos 7 a 30, aquele momento crucial, aquele momento da cruz de Jesus, naquele momento que a redenção através do sangue do Cordeiro, né? É um privilégio estarmos juntos aqui meditando a palavra de Deus. Muitas vezes, ao lermos sobre a crucificação, ficamos apenas naquela imagem da dor física, que a gente vê em tantos filmes. A última, assim, que para mim impactou bastante, foi A Paixão de Cristo. E a gente vê aquele sofrimento de Jesus. Mas no Evangelho de João, nós vemos algo que vai além daquela dor física, que era real. Mas vamos falar aqui de entronização. Para João, a cruz de Cristo não era uma derrota melancólica, mas era um lugar onde Jesus foi glorificado. E no dia de hoje vamos estar aprendendo 3 lições que eu quero compartilhar com vocês. 3 coisas que nos conectam ao desafio da cruz do Calvário. A primeira, que ali nós podemos aprender que é a soberania de Deus sobre os poderes terrenos. É interessante quando a gente vai lá no versículo 7, vemos aquela pressão religiosa e política. De um lado, na religiosa, você tinha Caifás, você tinha Anás, e do outro lado, na pressão política, você tinha ali Pilatos, representando aquele governo. E olha que interessante, Pilatos, diante daquele julgamento que nós já estudamos, ele fala algo para Jesus. Ele fala assim: não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar? Ou seja, Pilatos achava que ele era soberano, ele estava sob o domínio. Mas a resposta de Jesus, lá no versículo 11, é um choque de realidade para todo mundo que pensa que tem o poder, que a gente chama de pequeno poder. Jesus ele fala assim: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Que palavra, E às vezes nós interpretamos muito mal esse texto, achando que era da vontade de Deus, que a gente sofra. Não é nada disso. Ele está falando o seguinte, que Deus ele tem poder para neutralizar qualquer força humana. Mas ali existe um propósito. E às vezes no nosso sofrimento a gente não entende porquê, mas existe um propósito, às vezes muito maior do que aquilo que pensamos. Jesus nos ensina que o poder humano ele é delegado e limitado. Jesus, e eu vou ficar batendo nisso muito, Jesus não era vítima das circunstâncias. E nos dias de hoje, e é um fato, vivemos dias de incerteza. Às vezes o medo tenta ocupar o nosso lugar de fé e ficamos ansiosos. Mas a mensagem é muito clara, que nós vemos de maneira cristalina, aonde o mundo vê o caos. Deus opera o seu propósito. Diante daquela cena horrenda de Jesus na cruz, o mundo entrando em perplexidade, achando que tudo era o fim, mas Deus estava controlando toda a situação. Deus estava no trono e não há vacância nesse trono. Você pode descansar na soberania de Deus. Aonde você vê caos, Deus pode operar propósito na sua vida. Uma outra coisa que nós podemos aprender é o cuidado de Deus, mesmo em meio àquela agonia. A partir dos versos 25 a 27, Jesus pregado na cruz, aquela dor excludente, que nós já lemos em alguns lugares. Nesse momento, diante daquela grande agonia, ele faz algo profundamente pastoral, mostrando que ele é o bom pastor que cuida de nós. Ele olha para sua mãe, Maria, ali naquela situação triste,
olha para o seu discípulo João, o único que ficou daqueles 12, mas ele olha e fala assim: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e fala: eis aí a tua mãe. O que será que nós podemos aprender diante da dor, aquilo que Jesus está falando? Uma coisa que quero destacar é que Jesus não está ocupado demais salvando o mundo para negligenciar o amparo pelos seus. Mesmo diante daquela dor, mesmo diante do cumprimento do propósito, ele olha para a dor de Maria, ele olha para a dor de João e pede para eles se unirem, cuidar um dos outros diante das adversidades da vida. Que eu e você possamos estar unidos, levando a igreja. A espiritualidade não pode ser apenas teórica, ela precisa ser trazida e vivenciada através do cuidado mútuo. Se o próprio Cristo teve tempo para olhar para Maria na hora da sua morte, nós também não podemos descuidar de olhar para o próximo diante das dores, diante dos sofrimentos. Terceiro e último ponto que a gente aprende aqui é que a vitória da obra completa. Quando chegamos no versículo de número 30, Jesus diz: tenho sede. Então, é interessante que ele brada uma palavra fortíssima que, traduzindo para o português, fala: está consumado. Depois de beber daquele cálice, ele fala: está consumado. Este não é o suspiro, querida igreja, de uma pessoa que é derrotada, não é o grito de uma pessoa que foi vítima de um governo, mas é o grito da vitória de um general. Está consumado. A dívida foi paga. O sacrifício foi aceito. Jesus tinha um propósito, ele levou até o final, pagar a minha e a sua dívida. Hoje vivemos uma sociedade escravizada pelas performances, né? Pelas coisas que produz. As religiões muito tentam, às vezes, ajudar Deus a salvá-lo com obras, querem fazer coisas para serem salvos. Mas Jesus disse: está feito, a dívida está cancelada. Você não precisa trabalhar para ser aceito por Deus, mas eu trabalho, eu vivo, eu sou fiel, não para ganhar a salvação, mas porque Ele me salvou e porque eu fui aceito por Cristo. E diante desse amor que nos constrange, eu quero trabalhar, eu quero fazer boas obras. Indo para a conclusão, queridos, é o reconhecimento do Rei. Ao encerrar, esse momento, que a gente possa olhar para aquela cruz, não como símbolo de morte, mas como um local onde o amor e a justiça se beijaram. O amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor e a justiça. A dívida está paga, está consumado. O próprio Deus, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, num grande ato de amor, ele se faz pecado para que a justiça que ele mesmo impetrou fosse cumprida, porque nós não teríamos condição de fazê-lo. Jesus morreu por nós e ele também venceu por nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E queria que você, se você gosta, se você está gostando do Gotas de Esperança, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre a ressurreição de Jesus e vamos estar
no grande final do comissionamento de Pedro. Então eu te convido a participar do próximo programa, Gotas de Esperança. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço.